O Everson já assumiu o posto de ídolo, inclusive, do Atlético. Como vai ser o aproveitamento ou não da situação do zagueiro Rômulo, né? Que terminou recentemente um período de contrato por empréstimo lá no Sporting, em Portugal. O Atlético já avisou, né, o Pedro Abílio, que tem o Fred, por exemplo, que pode chegar. Hoje a gente contabiliza nesse terceiro dia de descanso dos jogadores do Atlético, mas a diretoria não descansa não. Inclusive a tendência é que a gente vai falar a partir de agora em termos de comportamento após essa chegada citada por você do Léo Duarte, que ainda não está oficializada, né? O Atlético precisa realizar os exames médicos no atleta, isso deve acontecer nas próximas semanas. O clube informou que ainda neste mês de junho ele vem a Belo Horizonte para realizar os exames médicos, estando tudo ok, ele estará apto a assinar um contrato de 3 temporadas e meia com a camisa do Atlético. Lembrando o seguinte, né, Thiago? A janela de transferência só será aberta em 20 de julho, posterior ao período de Copa do Mundo. E o Atlético volta a campo no dia 22. Então é bem possível que essas negociações serão todas concretizadas, os jogadores estarão aptos a participarem dos treinamentos na Cidade do Galo, mas não deve haver o registro, não haverá, né, o registro de atletas enquanto a janela não for aberta, por isso um pouco menos de pressa em relação a todas as movimentações, afinal de contas é o momento de muitos dirigentes também estarem focados nas tendências mundiais durante o período de Copa do Mundo. Mas vamos lá. O Atlético vai seguir esse perfil, Thiago, que tem tentado seguir nas últimas janelas de negociações, de procurar oportunidades de mercado. Falamos outro dia, né? O clube recentemente aprovou junto ao conselho mais um aporte financeiro, diluição em porcentagens da SAF para que esse aporte aconteça, especialmente para pagar dívidas mais onerosas em termos de juros ao orçamento do clube. Ou seja, não há verba nesse momento para compensações financeiras grandes. Então, o investimento maior será para situações mais pontuais. Por exemplo, o Atlético acaba de perder o Hulk, uma grande referência do seu ataque. Então, de repente, o investimento maior vai mesmo ficar do meio para frente para que as oportunidades de mercado preencham outras eventuais lacunas no elenco. Isso será também estabelecido a partir do instante em que a diretoria conseguir entender ou enxergar melhor quais serão as propostas que vão chegar para jogadores do elenco, Thiago. E aqui ao 12:06 eu aproveito até para sair um pouquinho do que a gente tem falado nos últimos dias a respeito daqueles mesmos nomes, né? O Igor Gomes, por exemplo, muito longe do 13º jogo, pode assinar contrato com o clube da Série A. É o mesmo caso do Dudu, que não completou o 13º jogo em Brasileirão da Série A também. Mesmo caso do Gustavo Scarpa, que está até no departamento médico se recuperando da artroscopia realizada no joelho. Mas tem um outro nome que vem sendo falado. Ontem a gente até lembrou do Ivan Roman, né, que pode ser negociado também, uma vez que é um jogador mais jovem, busca mais minutos. Mas tem outro jovem aí com baixa minutagem e que muita gente até especulou. Os repórteres Alexander Henrique e o Rômulo Giacomin, lá do estatiaesporte.com.br, trouxeram um pouco de luz a uma coisa que eu vi muito na rede social ontem. O Matheus Izep, meia cria das categorias de base do Galo, jogador que foi sensação na base, teve algumas oportunidades no time principal. Ele publicou uma foto, Thiago, junto ao empresário em Milão, na Itália. Muita gente começou a especular, né? E o Izep deve estar saindo do Galo, deve estar buscando o futebol internacional. Mas, na verdade, o Izep tem direito ao passaporte italiano. Conforme a apuração da Itatiaia, ele está em território internacional neste momento para concluir os trâmites em busca do passaporte e dessa situação de dupla cidadania. Não há fortes indícios, né, de que haja propostas pelo jogador nesse momento, apesar de muitas especulações também envolverem o nome dele em uma possível saída. E uma outra situação que estou curioso para entender também é como vai ser o aproveitamento ou não da situação do zagueiro Rômulo, né, que terminou recentemente um período de contrato por empréstimo lá no Sporting, em Portugal. O Atlético tem líderes importantes desse elenco, mas perdeu também um pouco dessa identidade com a saída do Hulk. Você tem o Lianco, que exerceu esse papel de capitão algumas vezes, mas
de vez em quando escapa a marcha, né? Então, não sei se é tão confiável. Aí você tem o Everson, mas é o goleiro, né? Quem vai ser o capitão do time do Atlético? Júnior Alonso, mesmo já na fase derradeira, já confirmada a sua saída, esteve também por algumas vezes como capitão. O Cláudio Rezende e você, Pedro Abílio, agora cobrindo o Atlético, vem dizendo sempre da necessidade de renovação, que eu acho um ponto fundamental, importante, me parece a intenção do Barba Domingues. Mas para trazer peso, para trazer referência a esse elenco, Ale, seria uma necessidade, ou você, que é caseirinho de muitos boleiros, o Everson pode ser esse grande protagonista do time do Galo, ou você vê alguém com essa identidade para assumir esse papel no Galo, Ale? Não, o Everson vem sendo o protagonista técnico, né? Ele é o melhor jogador do time já há muito tempo, né? Você pode pegar aí de um passado recente, ele tem sido o cara mais regular e o cara mais decisivo do Atlético já há um bom período, né? Agora, em termos de liderança, eu acho que seria ideal ele dividir um pouco, né? Até porque ele não tá ali na linha, né? Para participar das decisões, principalmente da arbitragem, para fazer as orientações pro pessoal do ataque. Eu acho que quem tem esse perfil, claro que ainda está construindo a sua história dentro do clube, é o Michael, né? O Michael tem essa liderança natural, era assim no Corinthians, é um cara experiente, é um cara rodado, é um cara vitorioso, que eu acho que aos poucos ele vai contribuindo nesse sentido. Agora, tecnicamente, o Everson é o grande destaque já há muito tempo, né, Tiagão? Você vê no Michael essa característica, não para ser ídolo, né? Isso é só o tempo quem vai dizer, mas para chamar essa responsa, eu acho que o Lianco tinha tudo para ser, viu, Nath? Tudo. Mas escapa a marcha de vez em quando e aí desanda, viu, Nath? O Lianco às vezes passa da conta, se perde um pouquinho ali no personagem, isso tem atrapalhado a trajetória dele, né? Depois da lesão também, a gente tem que ponderar, ele não tem conseguido jogar no mesmo nível que jogava antes, mas o Lianco é uma peça importante, a gente torce para que se recupere em todos os sentidos, para seguir sendo também essa liderança, essa referência dentro do campo. Mas respondendo a sua pergunta sobre o Michael, eu acho que sim, é um jogador que tem o perfil pela experiência, pela rodagem, né, por ser um cara vivido também nas competições, isso às vezes faz muita diferença. O time tá numa situação complicada, num jogo eliminatório, precisa, né, desses caras mais veteranos, mais experientes, mais cascudos do elenco chamarem a responsabilidade. Mas para além do Maicon, eu vejo um outro jogador com esse perfil e acho que essa liderança vem aflorando nele cada vez mais, que é o Renan Lodge. O Lodge, nas últimas semanas, acho que tirando o Everson, que é sempre muito regular, acima da média, o Lodge tenha sido dos melhores jogadores do Atlético, que mais tem chamado a responsabilidade, que mais tem aparecido pro jogo, tem ganho liberdade ofensiva nesse novo esquema do Eduardo Domingues, e no clássico, na vitória contra o Cruzeiro, eu senti de fato o Lodge ali quase que como um maestro, guiando, ajudando, ordenando o time, e naquele momento ali da expulsão do Lianco, acho que isso ficou muito claro também, né? Na forma como ele aborda o Lianco, acho que a conversa deles ali é absolutamente normal, coisa de jogo, faz parte, mas a forma como ele se posiciona, tirando o Lianco do campo, falando, poxa, a gente conversou, você tá sendo expulso de novo, acho que isso mostrou que ele é uma palavra forte também dentro do vestiário. E é um outro jogador, né? Também de muita rodagem, de experiência, de torneios internacionais, e que pode contribuir nesse sentido com o Atlético. Acho que falta, sim, às vezes esses jogadores mais cascudos para chamarem a responsabilidade, para darem um puxão de orelha quando necessário. Não pode ficar só concentrado no Everson, né? Que a gente repete, tem essa liderança do elenco, tem esse respeito e tem essa idolatria de maneira muito merecida, mas não pode ser só ele, né? Tem o Fred, por exemplo, que pode chegar, né, Ale? O Fred tem esse perfil, pô, com a bagagem dele. Opa, seleção brasileira, Copa tudo. Do Mundo. É um cara que tem uma carreira vitoriosa na Europa, né? E é um cara que chega realmente para comandar o meio-campo, tecnicamente falando, e também com toda essa experiência que ele carrega, que ele acumulou ao longo desse tempo todo aí de futebol europeu, ele pode ser, sem dúvida alguma, referência nesse sentido, seria muito importante. Agora, eu acho que esse setor de meio campo, ele não sabe muito bem como essa janela vai acontecer, né? Quem vai embora mesmo, quem vai chegar, quem pode chegar. Mas eu acho que nessa posição ali principalmente de segundo homem de meio campo, segundo volante, eu acho que sinceramente é onde o Atlético tem melhores opções.
tem mais alternativas, né? Porque vamos supor que fique ali a maioria da turma, né? Que tem feito parte desse elenco. O Maicon, a posição original dele é de segundo volante. O Alan Franco, a posição dele é de segundo volante. O Alexander, a posição dele é de segundo volante. Até o Vitor Hugo, que eu não colocaria como um segundo volante, colocaria como um terceiro homem de meio campo, já jogou também nessa função, já fez esse setor do campo. Então não sei se seria a posição mais carente do Atlético, mas o Fred, como um negócio de ocasião, sem dúvida que seria uma ótima, viu, Tiagão? É o seguinte, as pessoas que hoje trabalham 100% do seu tempo enquanto estão no clube, enquanto estão trabalhando pelo clube, o foco está voltado para o mercado do Galo, mapeamento, prospecção, conversa, consulta, negociação. Barba, e é importante a gente falar isso, o Barba está 100% nessa história aí de contratar atletas. O Barba está 100% colocado no projeto, o Barba está sempre sendo consultado, o Barba está fazendo as suas indicações, o Barba está colocando as suas ponderações. Então o Barba está ali junto, está sendo abraçado pelo clube nessa janela de contratação. E eu posso dizer para vocês que categoricamente tivemos técnicos passados que jogadores chegaram sem o aval do técnico, tá? E aí a gente sabe no final da história o que acontece. Então o Barba, eu quero falar ele primeiro, ele está 100% atrelado em conjunto com a diretoria nessa busca por reforço, está sendo consultado, está dando opinião, está ali no meio, tá? Outra pessoa, obviamente, não podia ser diferente, é o Pedro Daniel, né? É ele que faz o organograma financeiro, é ele que sabe o quanto que o Galo pode investir em salário de atleta, não é investimento de valor imediato. Então, Pedro Daniel também tá junto aí com o Brax, que, óbvio, é o diretor de futebol, é o CSO, no caso, né? De futebol do Galo aí. Então, Paulo Brax também lidera essa equipe. E também, pode ser novidade para você, o Guilherme Alves, aquele mesmo, não vem só para tomar conta de marmanjo de vestiário, não, tá? O Guilherme tá ali. O Guilherme está ali no dia a dia, ele também fazendo seus mapeamentos, ele também dando opiniões, indicando. Então, temos também para fechar o Rafael do Siga, Rafael Barros também do Siga, tá ali na parada também. Enfim, então temos Barba, e isso é muito importante, 100% no projeto, sendo ouvido, dando as opiniões, ajudando a tomar decisões. Pedro Daniel, Guilherme, Paulo Brax e o Rafael. Esta é a equipe, esse quinteto. Esses são os encarregados, né, de fazer parte dessa janela do Galo. E você vai me perguntar, Itaná, que o Rafael Menin? Não, Rafael Menin não está à frente dessa situação. Rafael Menin, é claro, é a pessoa que no final é a consultada e no final a pessoa que dá ok, né, que assina, né, o cheque, vamos dizer assim, mas nas reuniões, nas prospecções, nas conversas iniciais, até chegar no nome final lá em cima, lá no quem manda mesmo, o Rafael Menin está tranquilo, ele só dá o veredito final. Tá? Então ele é a última pessoa consultada nas reuniões diárias, nos momentos ali de fazer as prospecções, as indagações e tal, os estudos, os planejamentos ali, o Rafael Menin tá off, tá? Enfim, então esse é o quinteto, esse a turma, são essas as pessoas que tomam conta de toda essa parte financeira, também na questão de contratações, prospecções de mercado do Galo, beleza? Sobre isso, tá tudo dito, tá? É isso aí, massa, finalizando mais um vídeo, passando aqui rapidinho só para pedir vocês, antes de sair do vídeo, você que chegou até aqui, curtiu, deixa o seu like antes de sair do vídeo, dá essa força pro canal, a gente precisa, tá bom? E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, deixo aqui o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, você que é atleticano, tá? Fiquem à vontade, esse canal aqui foi criado para atender todos vocês, não esqueça de ativar o sininho antes de sair do vídeo, tá? Ativa o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia você ser avisado pelo YouTube, tá? E fique à vontade aí também para estar deixando o seu like, não esqueça, deixe sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? Fiquem à vontade. Esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Galo, tá? De domingo a domingo para vocês, então fiquem à vontade. Convido vocês a estar olhando aí os vídeos anteriores, para vocês estarem vendo que esse canal aqui só traz notícia do Atlético Mineiro, então, mais uma vez eu agradeço a vocês pela preferência, tá bom? Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos aí, compartilhem, tá? Vocês vão estar ajudando demais o canal. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos aí. Nós sempre estaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente volta aqui, atualiza o canal. Sempre, todos os dias a gente faz dessa forma.
Então, mais uma vez eu agradeço a todos pela preferência. Tamo junto. Fique à vontade aí e até o próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.